siempre que se habla de temas relacionados con la educación artística, sobre todo cuando son temas conflictivos, y se habla con profesores, es muy frecuente encontrarse con una actitud bastante hostil por parte de los profesores. Es decir, el problema siempre viene de los demás, ¿no? Nunca de mí. O sea, yo hago bien mi trabajo, son los alumnos los que no me responden, el sistema el que no me deja actuar, todos son... En realidad hay un montón de miedos, pero sí tendríamos que echar la culpa a alguien que no sé qué. Esto en portugués no estoy entendiendo muy bien, no sé cómo se llama este juego. Esto es un juego de palabras que en castellano funciona. No, que es yo también sobre el juego, ¿no? Entonces es como las personas yo. No sé si tenéis la imagen de lo que es una persona yo. Es decir, esta persona que siempre yo, mi problema, tú le cuentas cualquier cosa y siempre acaba hablando de sí mismo, ¿no? Entonces hay mucho profesor yo. Y tengo que decir que yo intento no serlo, pero seguramente alguna vez lo fui. Esta es un poco la historia que os quiero contar. Desde hace algún tiempo tengo la oportunidad de hacer un taller de fotografía en el que trato de que jóvenes adolescentes utilicen los dispositivos fotográficos para reflexionar sobre su propia identidad. La adolescencia es un momento muy sensible, ¿no? Cuando todavía se está formando la identidad finalmente. Y bueno, hay gente que es afortunada y luego atraviesa esta época sin demasiados problemas, pero luego en realidad sabemos que mucha gente pasa o pasamos por problemas, ¿no? Difíciles en estos años. La fotografía es un instrumento que a mí me parece muy útil para esto, porque los jóvenes todos tienen una cámara, todos hacen fotografías, todos dominan más o menos, son capaces de hacer fotografía y por lo tanto no representa ninguna dificultad para ellos emplearla de una forma artística. Esta fotografía es de Diane Arbus, que es una fotógrafa norteamericana que solamente la mayor parte de vosotros conoceréis, que yo utilizo en estos talleres como punto de partida, casi diría como centro, pero al menos como punto de partida de lo que son los talleres, porque es una obra que lleva mucho la reflexión, juega mucho con los límites y siempre descoloca. La primera vez que te enfrentas a esta obra produce un cierto descoloque, ¿vale? Y esto en los jóvenes adolescentes se nota mucho. Bueno, pues ahí como profesor con una alta autoconfianza, digo, yo tengo una actividad que les va a enganchar desde el principio, es hacerse un autorretrato utilizando un fotomatón, estas máquinas que encontramos en los centros comerciales en cualquier ciudad, ¿no? La ventaja de utilizar un fotomatón es que no tiene dificultades técnicas. La dificultad está en que es un instrumento enormemente rígido. ¿Qué puedo cambiar yo? ¿Cómo puedo utilizar yo creativamente un fotomatón? Y ese es el reto al que se tienen que enfrentar. Así que yo les propuse esa actividad y a la semana siguiente, esto nos reuníamos cada sábado, a la semana siguiente esperé los frutos para comentarlos. Así que al llegar a clase dije, bueno, vamos a ver qué hicisteis. Resultado, 0 fotos. Nadie había hecho nada. No me desanimé, pensé, qué tipos tan vagos, ¿no? Pero dije, vamos a darles una semana más, ¿vale? Así que la semana siguiente llegué, resultado, 0 fotos. Así que mi autoconfianza empezó a tambalearse. ¿Qué podía ser el problema? Obviamente yo como profesor, yo que soy, pensaba, ellos no están haciendo bien las cosas. Yo les propongo una actividad muy interesante, tremendamente estimulante, y ellos no hacen nada. Eso es demoledor, ¿no? Entonces yo empecé a tomar esta posición yo, ¿no? Brazos cruzados, vosotros, yo me vengo aquí, lo doy todo por vosotros y vosotros no me dais nada. Antes de seguir, de pronto, esto es
nuestra historia, en realidad, que yo quiero contar, no es la historia mía, aunque en parte es mía, es la historia de María. María es una de las chicas que formaban parte de este taller. María desde el primer momento dijo: yo no quiero aparecer en ninguna fotografía. Lo cual, para ser un taller de fotografía, es bastante curioso, ¿no? Ya era un reto en sí mismo. Pero ella estaba allí. Esto es un dato que es muy importante. Ella estaba allí y seguía viniendo. Obviamente yo sabía que si no quería aparecer en ninguna foto no iba a hacer la práctica de autorretrato, obviamente, ¿no? Pero contaba con que los otros sí. Pero ella tenía una cosa muy buena, es que en un momento dado fue muy sincera y muy abierta. Me dijo: Guillermo, no vamos a hacer esa actividad, no insistas, no pensamos hacerlo. En ese momento ya mi autoestima estaba bajo el suelo y a mí me recordó la historia que seguramente también conocéis, del señor Bartleby, el escribiente, esa historia tan buena de Herman Melville, que habla de esta persona que es contratada en una oficina de Wall Street para hacer trabajos de escribiente, y cada vez que le piden que haga algo, él contesta con un preferiría no hacerlo. Muy amable, no se enfadaba, pero simplemente no hacía absolutamente nada. Los alumnos de mi taller no gritaban, no se enfadaban, pero no hacían absolutamente nada. Eran perfectos Bartleby. Bueno, en un intento desesperado por salvar mi pellejo como profesor en este taller, decidí un día sacarlos del aula y asistir a una exposición de Chema Amador. Chema Amador es un fotógrafo español, bastante reconocido internacionalmente, que hace unas propuestas conceptuales que son un reto. Son siempre juegos visuales, juegos de palabras, y para este tipo de niños me parecía que era muy interesante que ellos se enfrentaran a esto como una especie de juegos que tenían que resolver. Así que fue una mañana estupenda que nos fuimos al auditorio de Santiago, donde era la exposición, y paseamos por allí, les expliqué un poco cuál era la filosofía de Chema Amador, y todo discurría en un placentero paseo, poco productivo porque seguían sin hacer fotos, pero al menos era fuera del aula y a todos nos servía de respiro. En este ambiente, lo interesante es que se creó la dinámica suficiente como para que María, una vez más, se acercara a mí y me dijera: Guillermo, te voy a contar algo. Tú no nos conoces. Para aquel entonces ya llevaba un par de meses con ellos. Y me dijo: tú no nos conoces. Y digo yo: no es verdad. Digo: sí, tú no nos conoces. Entonces ella me dijo: mira, la mayor parte de los que estamos aquí somos chicos que sufrimos acoso en el colegio. En realidad yo nunca me había dado cuenta de que estos niños sufrían un montón. Yo pensé que eran unos pasotas, pero en realidad eran unos niños que sufrían. Y yo no tenía ni idea. Ese fue el primer momento en el que me di cuenta de que me había comportado como un profesor yo-yo, egocentrista, y que no se había fijado en lo que tenía delante. Todo eso me hizo cambiar toda mi filosofía sobre el taller y sobre estos niños. Hablando con María, ella me dijo que le gustaba escribir. Así que yo le propuse: ¿por qué, si te gusta escribir, no haces autorretratos escribiendo con palabras? La máscara es algo que en el teatro clásico en ocasiones se utiliza una máscara que es tapa la mitad de la cara y la otra mitad la deja, sobre todo la voz, para poder proyectarla al escenario. Es una bonita forma de ver que una máscara te permite ocultar parte de tu identidad, pero también deja parte a la vista. O en realidad no sé cuál es más identidad, la que tapas o la que dejas ver. La máscara siempre tiene este juego, pero si a alguien le das la oportunidad de utilizar una máscara, tal vez nos diga mucho de sí mismo. Para mí, que María fuera capaz de escribir un autorretrato con palabras podría ser una máscara para que nos dijera cosas de ella. Y voilà. María se hizo más visible que nunca y escribió cosas como estas. Tal vez, si te protegieras, si corrieras un velo entre tú y los demás, dejarían de importarte sus opiniones y sus risitas,
dejarías de sufrir tú sola y serías libre. Fuerte, ¿no? Estas fotos son de ella. Empezó a hacer fotos también. Yo no se las pedí, pero cuando no se las pedí, empezó a traerlas. Te acercas a ellos, curiosa, y ves tu propia imagen, gorda, desaliñada, fea, lo que siempre has sido y serás a los ojos de los otros. Tal vez una explicación de por qué no querías salir en fotos. Porque siempre estás ahí para ellos, siempre estás ahí para lo que necesitan, siempre servil y sonriente, proporcionándoles todo tu cariño, pero ellos nunca lo están para ti. Y aquí María ya empieza a aparecer. El mundo es un lugar donde únicamente imperan el odio, la rabia y el egoísmo, donde todo es gris, triste y vacío, un nido de ratas, una prisión. ¿Por qué te obligas a permanecer en esa oscuridad sin posibilidad de llegar a ver algo de ese mundo tan fantástico al que quieres pertenecer? Porque tienes miedo. Esta no es ella, pero es una amiga del grupo. Así que aquel silencio, aquella respuesta que ellos decían de preferirían no hacerlo, aquel silencio no era un silencio de un pasotra, era el silencio de almas atormentadas, como el poema de Silvia Plath. Finalmente María, el último día, nos apareció con una foto en la que aparecía de espaldas, pero aparecía, ¿vale? Lo cual para mí resultó un auténtico éxito, dada la situación inicial. Si queréis, y para desengrasar la emotividad, os pongo un pequeño vídeo solo con algunas de las fotos del taller con otros niños, algunas son, bueno, sin más, no tiene una nota que acabé de avisar, Chus, creo que me olvidé de decir, y es un dato que es importante para entender el taller, que los niños pertenecen a una asociación de altas capacidades, son niños que han sido identificados como de altas capacidades, y con frecuencia estos niños se convierten en los raros en el sistema educativo normal, en el aula. Son los raros porque tienen inquietudes diferentes, porque le dedican tiempo a otras cosas, son los frikis a veces. También por eso el tema de escoger a Diane Arbus viene por ahí, porque fotografía gente que está en los límites de la aceptación de las cosas. Disculpa porque te dije al principio, pero por avisar. Come è un futuro
me colocaram como mediadora, me tiraram da apresentação, né? Mas eu estou junto aqui nessa apresentação. Não sei por que, Teresa. Tornei-te invisível. Tornei-te invisível. A gente fez uma apresentação, vamos mostrar aqui, mas são da Universidade do Estado de Minas Gerais. Até tem um mapa para vocês poderem entender, afinal de contas, da onde que nós vamos falar, de que lugar que é, né? E para aqui ter pé, você tem Asas para Voar, é um título de uma aluna do curso de licenciatura, num trabalho que ela fez e que nós incorporamos esse título, que na verdade é da Frida Kahlo, né? Então, mapa do Brasil, tem uma noção, né? E lá estamos nós, ali no meio, acima de São Paulo, acima do Rio de Janeiro, perto da Bahia, divisa com a Bahia, né? Minas Gerais. Os portugueses foram para lá. Essa é a cidade de Belo Horizonte. E essa é a nossa escola de arte, é uma escola de licenciatura e de educação artística, que agora chama Artes Plásticas, e bacharelado. Tá? E o que a gente vai trazer para vocês aqui contar um pouco do movimento, do momento que a gente está vivendo. Nós duas somos professores da universidade. Nós acabamos de reescrever o currículo da universidade, porque era um currículo extremamente fechado, sem a flexibilidade da escolha das disciplinas, né? E onde então a gente incluiu uma disciplina nova que chama Laboratório de Licenciatura. Então os alunos têm a possibilidade de fazer algumas disciplinas obrigatórias, mas eles podem escolher por onde transitar, né? E o que eles querem fazer. Então eles têm essa escolha, essa flexibilidade, né? Na verdade era um currículo que não tinha disciplinas optativas. Era um currículo que não tinha disciplinas optativas. E quando nós fizemos a equipe para a reforma curricular, esse foi um dos lugares que a gente criou uma discussão, porque a disciplina optativa oferece ao sujeito mais autonomia para criar seu próprio currículo, né, seu próprio caminho dentro do curso. E o curso de licenciatura, especificamente nessa unidade, ele não tinha o que o curso de bacharelado tem, que é o que a gente chama de habilitação, que ele fica 1 ano, na verdade o curso de bacharelado ele fica 2 anos, ele escolhe uma linguagem que ele fica, em cada uma dessas linguagens, 1 ano dentro do ateliê, especializando seus estudos naquela linguagem. Isso não tinha no curso de licenciatura. E a gente então entra com essa discussão para esse novo currículo, porque também é importante fomentar a formação desse artista, mas que também está fazendo uma formação de professor, que na verdade é o contrário, está fazendo formação de professor, mas também de artista, que ele pudesse optar por uma linguagem e ficar mais 1 ano dentro de um dos ateliês. Então, a gente está falando isso porque esse currículo foi um ganho para a gente e também um ganho para essas disciplinas, onde a gente pôde se aproximar um pouco mais dessa formação desses professores de uma outra forma, que no currículo antigo a gente não tinha como. Então, os laboratórios agora eles acontecem do 1º ao 8º período, e cada um dos períodos ele tem uma proposta diferenciada na formação do professor de arte. E foi então uma dessas disciplinas que a gente então começa com um projeto, que é o que a gente veio falar. O projeto então tem a ver com a construção de narrativas, né, com o campo do processo autobiográfico, que é um dos caminhos de pesquisa nossa, dentro do campo da autobiografia. E onde a gente faz um recorte que a gente quer trazer para vocês aqui, que é um caderno de artista, que os professores também fazem, né?
E o caderno de artista, ele vai tanto pelo processo de criação dele, como também pelo processo da docência. E isso são 3 alunas indo para um projeto que a gente tem, que é um projeto financiado pelo governo nosso, que chama PIBID, Programa de Iniciação à Docência, que nós não temos mais falta de professores, né, no Brasil. E então os alunos ganham uma bolsa e eles estão chegando na escola com essa cara, que eles estão ali, assim, e estão tentando montar um ateliê de arte na escola. É um programa de incentivo à docência do governo federal, que os estudantes de nível superior de licenciatura vão para a escola de educação básica para ter uma experiência de docência. Para ganhar, a Rosvita concebeu um projeto denominado Ateliê de Arte na Escola, que é uma provocação de que esses alunos de arte, futuros professores de arte da escola básica, então, enfim, tentem conceber, montar, constituir uma experiência de ateliê dentro da escola básica. Porque a gente não tem no Brasil, assim, no ensino público, nem todas as escolas têm, inclusive, um espaço específico para acolher essa disciplina ou para trabalho de arte, né? Sempre também, né, nesse período. E daí, então, se forma um grupo e aí dentro desse processo que a gente acompanha, você é coordenadora e desse projeto, mas é ela que concebeu, depois ela me convidou para participar, e os alunos, então, vão para as escolas, e aí cada escola tem um processo diferente, né? E aí, por exemplo, esse espaço está aqui, é o espaço laboratório de física e de química, que está completamente desativado, porque os professores não sabem o que fazer com isso na escola. Então, não sabem o que fazer com esse espaço. Então, mas nós sabemos, porque tem pia, tem mesa, tem cadeira. Está resolvido. E então, nós invadimos o espaço dos professores de física e de química. Eles estão convidados a participar, mas o espaço é da arte. Apesar dos fractais. Rosvita, desculpa, tem só licenciatura e idade. 19, 20, que idade tem? Essas alunas? Depois que terminaram o ensino médio, acho que tem que fazer um esclarecimento. O que é licenciatura no Brasil? Porque, assim, eu acho que tem uma diferença de nomenclatura. Licença e idade, deixa eu ficar. É um curso de formação de professor. Chama licenciatura. Então, em arte, o aluno pode fazer bacharelado, que é a graduação nas matérias artísticas. E pode fazer licenciatura se ele quiser ser professor. É isso. São 2 cursos. Ele pode fazer os 2, ele pode fazer um só. E antes de entrar para a universidade, são quantos anos? 12 ou 13? Enfim. Entram com 18 ou com 19? Na universidade, 18. Mas nós fazemos 18, a gente tem alunos que se formam no ensino que a gente chama de educação básica, com 17 anos, aí já está pronto para entrar para a universidade. Terminou que a gente chama de básica, 3 anos. São 3. Então, como é possível com 17 anos? Não, são 9 de ensino fundamental, mais 3 de... Bom, então é isso. Então é o curso de formação de professor. Só que lá a gente tem esses 2 lugares. Um lugar que forma só o artista, que não quer ser professor, ou que não tem essa pretensão. E outro que forma professor, mas é isso que eu estava falando do currículo novo, que a gente também agora tem a possibilidade de aprofundar na formação de artista desses alunos, junto. Bom, aí as alunas no espaço, já mexendo, acho importante falar que nesse grupo do PIBID, nesse projeto, eu e a Rosvita construímos uma espécie de caminho para trabalhar com esses alunos na formação de professor, né? E por isso o caderno de artista, ou esses bloquinhos, eles são aqui objeto da nossa discussão, né? Primeiro porque a gente sentia que faltava um espaço para que esses alunos também se colocassem como sujeitos, suas angústias, suas necessidades, as suas questões.
né? Que dentro das outras disciplinas do curso, são disciplinas que têm um outro caráter, que são disciplinas de uma produção mesmo, né? Ou é de desenho, ou de pintura, e que claro que ele também se coloca, mas a gente queria ouvir de um outro jeito, de um outro lugar esses meninos, né? Esses alunos. E aí no vídeo então a gente foi construindo, né, Rô, espaços para que a gente pudesse encontrar com as maneiras como esses alunos falam de si, de que forma eles falam, como eles falam. E aí é uma prática, bom, em Belo Horizonte isso é uma prática, no Brasil também, eu acho que no mundo, né, assim, mas aí tem uma questão específica da nossa unidade onde a gente trabalha, que sempre tem os bloquinhos que eles desenham, né? E a gente começou então a provocar que esses bloquinhos também que viessem com desenhos e outros registros que eles fazem, como eles nos serviriam também como espaço de reflexão para a sua formação como professor e para a sua formação como sujeito. Né? Então, vocês viram, elas estão lá sentadas, mas os bloquinhos começaram a servir para a gente como um lugar onde ele pudesse colocar tudo. Né? E daí, a partir daí, a gente começou então a socializar, a pensar, a partir desse espaço, do bloquinho, do caderno de artista, do que qualquer outro nome que a gente, né, não quer, é um caderno de artista, é um livro de artista, é um diário, é um caderno de registro, podem ser todas essas coisas, né? Mas através desse caderno, a gente também começou a provocar, a sensibilizar os alunos para que seja um espaço também de reflexão, um espaço de encontro com ele mesmo, um espaço de documentação, um espaço de memória, para esses sujeitos e também para nós, como professoras, nesse processo com esses alunos. Bom, daí aqui é uma foto deles começando um processo de montar um ateliê dentro dessa escola, que as crianças dessa escola de educação básica não sabiam o que era um ateliê. O que é? Nem essa palavra, o que é? Essa palavra. Então, os alunos... É um ateliê de costura? É. Costura, não sabe, né? É para costurar. Então aí os alunos vão com essas crianças propondo uma intervenção na escola, no espaço externo da escola, a partir do significante da palavra ateliê. Coloquei eles em discussão, né? Tinha também um trabalho com a fotografia, os registros, e eles foram fazendo pequenas intervenções com a palavra pelo caminho da escola, pelo pátio da escola, na cantina, nas grades da escola, Então, o trabalho do ateliê, na verdade, ele serviu, então, como isso que a Luciana já falou, mas serviu com uma prática de reflexão dessa escrita autobiográfica e que a gente então optou pelos cadernos de artista, né, e que foi então um material que a gente usou como um espaço de reflexão e que é um material de análise nosso, que nós estamos olhando para esse material na formação deles, né, que é centrado nas histórias, nos diários, enfim. Eu acho que é com a questão, né, forte da questão da subjetividade. A gente, nesse processo a gente também foi sentindo a importância de primeiro trabalhar com esse grupo específico do vídeo, para que a gente pudesse também se conhecer, se aproximar, se olhar e constituir um grupo, né, onde a gente pudesse se sentir um pouco mais confiante e protegido para poder falar de si mesmo. Né? Então daí todos os nossos encontros a gente faz sempre algumas, e é um processo metodológico nosso que a gente está pensando sobre ele também e enfim, fazendo ele acontecer, né? Que a gente também se senta em roda, né? A gente começa sempre conversando um pouco sobre como foi o último dia, trazendo as reflexões que estão nos cadernos. A gente usa a dança circular como também um momento de centrar, de encontrar, de poder se olhar. E no movimento da dança que muitas vezes, né, assim, trabalha com esse ciclo saindo, abrindo, fechando o ciclo, que a gente também possa olhar para várias direções. Então a gente vai também metaforizando e construindo esse espaço para que esse grupo possa ir abrindo as suas histórias e encontrando consigo mesmo e sentindo a possibilidade de dizer como artista, como sujeito, como professor em formação, enfim, né? O que ele é, o que ele pensa, quais as angústias como professor, quais as angústias também na sua formação de artista, né?
E então a gente também se apoiou um pouco nesse campo teórico da autobiografia, né? Um pouco também na linha do ateliê autobiográfico da Verônica Moveger, que é um pouco o nosso caminho metodológico desse trabalho. Então é isso, né? Sempre registrar experiências poéticas e estéticas, usando não só a escrita, mas desenho, pintura, fotografia, colagem, entre outros. Isso, na verdade, é uma questão para nós, porque os estudantes de arte, eles falam de várias formas, né? Não só com a palavra escrita. E aí, então, aqui a gente traz o caderno da Aline, que um aluno da escola, do PIBIT, que eles estavam falando, disse para ela, que é Pierre, esse aluno diz, Pierre me disse que escrever era uma maneira de pintar. Então ela traz isso numa das nossas rodas e ela começa um processo profundo com o seu caderno. E neste grupo a gente tinha começado também o trabalho de ler o Diário da Frida Kahlo, esse livro, né? E aí um dia ela traz essa questão sobre essa frase, para que eu tenho peça, tenho isso de peça se eu tenho asas. Ela traz isso para o grupo como uma questão que ele passou profundamente. E aquilo também virou uma questão para todo o grupo, e a gente caminhou por aí. Bom, esse é o caderno da Aline, né? Mais específico dessa escola. E ela vem contando. E então ela começa com um outro tipo também de dizer sobre o que ela está atravessando. Os desenhos cheios de vazios. Então, daí no final, desse caderno da Aline, que enfim, nos mobilizou bastante, no momento um dos momentos da dança, traz então uma imagem da então dizendo como que a dança foi importante para ela começar a voar. E ela faz uma imagem, e dessa imagem, depois essa imagem vai crescendo e ela então some. E ele então faz uma história com as pinturas e também com o texto, né? Ela disse isso. Inventei uma menina. Esse é o primeiro. Inventei uma menina sonhadora para me ser. Ela tinha um desejo elevado para voar. De suas ideias vazavam uma lobreza de pássaro. E ela ficava a imaginar. E se eu atravessasse um rio de borboletas amarelas? E se eu fosse uma índia quase no sol? E se eu subisse numa árvore de passarinhos e pegasse na mão do vento? E se construísse um helicóptero de libélulas? A menina ia arquitetando os despropósitos de barro na poesia de ser criança. Trabalhava sem tréguas nesse desejo de voar. Aí ela teve outra visão, a de construir um balão. E continuou a se perguntar qual seria o tamanho, a cor, a textura, quem iria com ela voar. Mas não imaginava que esses delírios irracionais da imaginação fizessem mais bela a nossa passagem. E ela continuou. E se construísse um balão gigante como o Polifemo das aventuras de Ulisses, onde a inteligência venceu a brutalidade?
E se ele tivesse as cores vermelho, amarelo e azul de Liló? Ou se, como ele, eu tivesse os pés firmemente plantados no chão para poder lançar-me ao espaço? Será que meu balão voaria mais intenso se eu possuísse as pinceladas de Van Gogh? Será que mais leve se experimentasse as coreografias de Pena Bausch? Certo dia, ela ouviu que um tal de Ícaro voou, mas que do céu se esborrachou. E ela ficou com muito medo. E o medo dela foi tão grande que ela já não queria mais voar. Então ela se escondeu debaixo da cama e começou a chorar. Passou a andar de cabeça baixa, sem olhar para o céu. E os seus dias se tornaram cinzas. Como poderia ela, uma menina sem desejo e fé, voar? Foi quando umas boas moças lhe mostraram que voar fora das asas era possível. E foi assim. Com o amor, a gente mora no outro. Bom, depois dessa... Esta imagen es la última. Essa é a minha. Essa é a aluna do texto da poesia. Essa Agora ela já está no final. ¿Tu discurso? Hã? ¿Tienes tu discurso en el pie? Sim. Então agora está aberto, né? O Manuel junto, todo mundo aqui para conversas, trocas, perguntas. Nós dividimos agora a nossa dinâmica com nossas questões que o Manuel trouxe no início, né? E depois Silvia trouxe os fractais, também ficou com outra provocação, né, dos ioiôs. Para onde vamos, o que vamos aqui conversar e costurar nesse momento. Então, quem quiser conversar, falar. Então eu vou puxar a conversa. Primeiro, eu anotei aqui, Manuel, pensei muito nessa história das ações em vários países que você nos provocou aqui, se eu entendi, né? A ideia de rede de ações acontecendo simultaneamente, eu acho que é uma ideia provocante a gente pensar, né? A relação com a cidadania e Silvia faz um outro movimento que eu acho que tem que ser próxima nessa discussão quando você fala da arte, a relação com a vida, né? E aí você vai viver na física e traz esse o Goodman, né? Que eu não conheço, né? E que eu fiquei curiosa e queria saber quem é esse, da onde que ele é, como é que é isso. Paul Goodman é un teórico sobre a desescolarización. Entón, o que plantexa son utopías ou cambios radicales, pero non nos levou á práctica. Pero dá iniciativas e dá moitas ideas para replantexar como están feitos os sistemas escolares. Entón, gustoume moito eso de romper os muros, salir ao exterior para mostrar aos alumnos como é a vida, non? Porque nun bloque non imos mostrar como son as cousas. E o Guilherme traz uma outra coisa que eu achei interessante, importante também. Primeiro, essa ideia do ioiô, eu achei muito legal, essa imagem, né? Acho que podíamos sair todos daqui com esse coisa do ioiô, né? Acho que está uma boa performance. E essa da gente, na verdade, é isso. Nós colocamos as nossas perguntas para os estudantes, mas ouvimos pouco, né?
ouvimos pouco. E sempre reclamamos que eles falam muito, né? Mas nós também falamos muito. E não deixamos eles falar. Então eu achei isso também muito provocante. E quando se traz a Maria, né? E que no final da história ela aparece, né, no vídeo. Muito emocionante isso. Que é uma narrativa também, me parece uma narrativa biográfica, autobiográfica. Que mais? Eu gostaria de falar, eu fiquei muito emocionada com a apresentação do Guilherme e, de um modo geral, eu acho que a gente chega nesse lugar de circula e diz assim, se a pessoa não estiver inteira, não existe nada, não existe ação, tudo é desnecessário se ela não é conduzida para si. Então essa capacidade do professor perceber a pessoa atrás da produção, essa é a essência da ação, tanto educativa quanto no campo da arte. Eu acho que, mais uma vez, a gente volta lá no primeiro dia, a questão do quando eu me encontro, né? O ponto que, se não for um espaço da pessoa se afirmar como pessoa, com as dores, com as delícias, tudo é invalidado. Então isso assim, foi para mim fundamental, assim, pensar, ver reafirmado. Acho que até de alguma maneira todas as colocações essa da formação da UEM, questão de relacionar a arte à vida, esse é o tema para mim essencial. A arte é a vida, parece uma coisa que é ultrapassada a alguns vezes falou isso, mas hoje é a necessidade de falar o óbvio e de reafirmar isso, porque é realmente a vida. E aquela menina, aquela jovem, se não tivesse esse espaço, que seria fundamental. Um trabalho realmente muito bonito. Eu me segurei para não chorar. Realmente foi, porque tem a sensibilidade dos dois lados, do processo dela e a sua de perceber isso. Né? Eu acho que em termos de formação de professor, esse professor também se coloca no horizonte, pensando aí no processo da formação, que se sonha, que consiga ver não só a produção, mas a pessoa. ¿Puedo hablar? Sí, está todo dicho. ¿Puedo hablar? Yo he venido de Madrid con una maleta ligera, con una exposición. Es un kit interesante. Soy profesora de arte. Si os puedo una idea. Quedé muy impresionada con las primeras palabras del ponente, cuando dijo que tenía dudas, que prefería no usar la palabra artística, se quedaba con educación. Y yo digo, no. Tenemos tiempo en la escuela para hablar de matemáticas, para hacer números, y cada vez hay más tiempo para eso. Tenemos mucho tiempo para hacer relaciones, escribir historias, sin imágenes, en la clase de literatura y lengua. Y cada vez hay más tiempo para aprender inglés, para aprender catalán, para aprender francés. Y te digo una cosa, cuando yo entré en la educación secundaria, hace 20 años, porque soy mayor,
soy mayor. Pues yo entré y dije, ¿qué tengo que hacer? Y me dijeron, tienes que dar clase en primero de la ESO, en segundo de la ESO, en tercero de la ESO, en cuarto de la ESO. Había 4 libros que ponían educación clásica visual. No te vayas, Ángeles, me dijeron. No, también tienes que dar clase de artesanía. Tengo una clase de artesanía. Yo también tengo clase de imagen y expresión, que había un libro de texto fantástico. Y en la clase de imagen y expresión yo daba fotografía, hacíamos stop motion, hacíamos historias de cómic, trabajábamos el cómic. Eso era en imagen y expresión. Y no te vayas todavía, tienes que dar primero de bachillerato comunicación audiovisual. Yo tuve que formarme mucho, me tuve que hacer un curso de vídeo porque no estaba preparada, ¿no? Así que incluso me faltaba formación. Yo había hecho 5 años de carrera de Bellas Artes, y me formé como pintora, hice mucho dibujo, hice mucha pintura y también hice escultura. Y todavía con esos 5 años no me sentía preparada para atender todas las clases que yo tenía que atender. Te digo una cosa, en esas clases lo principal era la imagen. No tengo ninguna duda de que necesitamos un espacio para hablar con imágenes, para hablar con fotografías. Porque hay cosas que no se pueden decir por escrito, ni con números. Entonces yo tengo absolutamente claro que hay que recuperar ese espacio que se llame artístico, y estoy de acuerdo en que es muy amplio, porque tenemos que hablar de música, tenemos que bailar y tenemos que hacer artes plásticas. Son 3 cosas que requieren 3 tiempos. Señores, en este momento la nueva reforma educativa a mí me hace competir con música. O sea, si mi alumno quiere hacer música, no hace educación plástica. Y tendrá plástica solo en un curso primero de la ESO. Ese libro de cuarto, ese libro de tercero, ese libro de segundo. ¿Y qué hacía yo antes? Te aseguro que antes tampoco me daba tiempo a hacer todo lo que yo tenía. Entonces, el arte, señores, el arte es una cosa muy importante y se resume para mí en una cosa muy sencilla. El que sabe arte, digo, ¿tú cómo sé yo que tú has aprendido arte? Pues creo que es muy sencillo. Yo, como tengo buena formación, yo sé que cualquier objeto, tu zapato, tu bolso, tu silla, cualquier objeto me puede contar una historia. Me tiene que contar una historia. Y como he estudiado arte, estoy sensibilizada y lo disfruto. Y además hay una cosa impresionante, que hay que practicarlo mucho para conseguirlo. Es que si no te explican la historia, tú sabes que hay una historia. Y si no te la explican, tú la puedes inventar. Y todo esto es arte. La gente que se entiende de arte es pacífica, es gente más feliz. A ver, los niños cuando pintan están felices, y eso a mí no hace falta que me digan que no, es que es así. Los niños necesitan un espacio en la escuela para pintar, para dibujar, para mancharse y para hacer. Entonces, por último, os cuento que igual que hay gente mayor que no entiende que hay algunos cuadros que no se ven, que parece que no es nada, y es que existen unas gafitas que te permiten ver la tridimensionalidad, pero ellos ven ahí como unas manchas, no entienden nada. Bueno, este cartel, por ejemplo, lo podéis ver así y parecen unas manchas de color y tal, pero es muy bonito cuando tú lo ves con las gafas, porque hay aquí un secreto, y es que ¡buah! Tiene tridimensionalidad. Estamos ahora en un proyecto que paseo por el mundo, que os invito a participar, que se llama No a los recortes y más enseñanza artística. Y usemos la palabra artística. Todo lo que habéis hablado vosotros es artístico. Y una imagen vale más que 1000 palabras. Nuestra manifestación es así. No os voy a contar más. Esto es lo que yo os digo. Son obras anónimas de profesores del mundo que lo han colgado en la red y yo lo he imprimido y aquí os lo traigo.
Este me gustó especialmente. Lo mandó una profesora de Argentina y otro profesor en la red le dijo: Marcela, ten cuidado, hay gente que no conoce a Botero, ponle algo. Y ella escribió: el arte alimenta la cultura, no los recortes. He terminado. Solo un poco para matizar lo que hemos intentado. Es que creo que es una confusión que a lo mejor me he explicado mal o por el tiempo reducido no he sabido transmitir. No es una cuestión de que no quiera la escuela, es todo lo contrario. Lo que me refería de la educación artística es que el término de educación artística es confuso, en tanto que no se sabe muy bien si es formar artistas o formar personas. Yo defiendo una cosita más. Acabo ya lo que quieras. Entonces yo no me gusta el término por eso, porque no acabo de entender que es lo más importante. Para mí lo más importante es formar personas. A través del arte, por supuesto. Y más, yo creo, a edades más, cuanto más avanzadas en edad, es más necesario todavía. Y es necesario que dedicamos el tiempo a cosas que no tienen mucho sentido. O sea, ahí estamos de acuerdo. Quizás mi discurso fue demasiado corto, o he dado por sentado muchas cosas. No, o he dado por sentado muchas cosas que hemos hablado el viernes y creo que a lo mejor no las presento. Es por eso. Sí, me quedé con ganas de oír a María, que ya me lo he escuchado. Una cosa que decir, si hay dudas sobre la palabra arte, el ministro lo tiene muchísima duda. O sea, el arte no sabe lo que es y lo quita. A ver, creo que como no hay confusión con la educación. No te confundas. No es que no tenga ni idea. Maquiavélicamente está muy orquestado. Pero no hay nada casual. Y yo no me creo que un ministro no sepa de arte, porque tiene mucha gente que le puede decir que no nos duerman con cuentos de hadas, porque por ahí no va la cosa. De todas maneras, a propósito de eso, que es un juego de palabras, realmente para mí la palabra máxima realmente es educación. Educación, es decir, que entiendo, hablo, digamos, desde mi punto de vista, que la parte de educación forma parte de la vida, pero que el arte es, digamos, forma parte inherente, como vimos, de la vida, ¿no? Entonces, la vida no entiende de separaciones, no entiende de compartimentos estanques. Es decir, la vida es un todo, ¿no? Entonces, si la queremos vivir plenamente, no la dividamos en facciones, ¿no? Ni nos enfrentemos a determinados sectores. Digamos, vivámosla globalmente. Creo que realmente yo, digamos, por la dilatada experiencia de tal, al final llegas a decir, claro, cuando este círculo que no se acaba nunca, ¿no? Un círculo vicioso que no se acaba nunca, en el que está muy bien representado, digamos, lo que dijo Guillermo, de ese profesor que siempre es la culpa del sistema, de tal, es decir, yo que soy extraordinario, ¿cómo no me harán caso? ¿No? Es decir, que es imposible. Entonces, realmente creo que realmente la clave está, digamos, en empezar a empoderar o a darle poder realmente a una formación del profesorado que no se le está dando. La formación del profesorado es vital, ¿no? Y realmente en esa formación del profesorado creo que lo que se debería preparar, tampoco no entiendo una formación del profesorado dividido en materias, porque entonces lo que transmites es todo parcelado y hay luchas de áreas. Es que en educación no tiene lógica ninguna luchar por las áreas, porque son todas interesantes. Lo fascinante es que cada lenguaje de estos nos da una manera de conocer el mundo de una manera totalmente diferente. Entonces, cuanto más compleja sea la decisión, mejor. Entonces, creo que en realidad en esa formación
estrepitosamente. Ahí tenemos que decir que los que estamos en formación de profesorado estamos fracasando perfectamente, es decir, y hay que asumir ese reto, es decir, cómo realmente reconducir un poco todo esto, porque yo creo que a mí sinceramente ahora con la ironía un poco del otro día de los recortes que vamos haciendo y que nos van dando y tal, y que somos correctos, que somos profesionales, que somos personas formadas, cualificadas y todo, lo queremos hacer bien, ¿no? Entonces somos conscientes también al mismo tiempo que en esas 40 horas que tenemos para un profesor de primaria, no hay utopía que lo cubra, es decir, que eso ya es la monda, ¿no? Pero creo que como profesora de artística, que yo realmente la palabra arte me parece bellísima, pero creo que la gran revolución sería, digamos, empezar a enseñar digamos, a ese futuro profesor y a uno mismo, porque muchas veces no podemos transmitir nada que no sentimos. Entonces, enseñemos a vivir artísticamente la educación. Y entonces, eso nos dará la clave pues, para solucionar todos los conflictos, problemas educativos. Es una de las claves un poco de la investigación basada en las artes para su aplicación en la educación. Entonces, yo sé que realmente Manuel va en ese sentido, que vamos un poco artísticamente, no solamente aprenderemos a aprender sobre educación artística, sino que aprenderemos a aprender sobre nosotros mismos. Y eso es, digamos, la esencia de lo artístico, ¿no? Es ese viaje introspectivo en la que realmente nos hace que paremos, porque también es necesario parar. Es necesario parar, es una no acción, digamos, una acción no activa, ¿no? Pero es necesario parar y pensar realmente qué estamos haciendo. Entonces, bueno, quería simplemente aclarar esto. Yo lo entiendo igual, o sea, lo que él defiende la educación desde el arte. ¿Por qué? Porque el arte nos ayuda a conocernos. No es solo coger una ficha y hacer los puntitos que vienen, sino detrás del arte realmente hay un sentimiento. Y ese sentimiento nos va a ayudar a conocernos, nos va a ayudar a trabajar nuestra identidad. Y es lo que yo, por lo menos, desde mi perspectiva, es lo que intento hacer con los alumnos, ¿no? Que lo vivan de una educación integral. No solo voy a aprender a hacer una práctica, sino que voy a hacer esa práctica con lo que yo estoy sintiendo, con lo que estoy pensando y con lo que me ayuda a exteriorizar todo eso, que es lo que hizo tu alumna. Entonces, yo ahí es donde defiendo también la educación artística desde esa educación integral. O sea, educación desde el arte, porque el arte te ayuda a ser creativo, te ayuda a ser imaginativo y te ayuda a sacar lo que tienes dentro. Cada uno encontrará su manera de expresarse. Uno escribirá, otro pintará, otro hará escultura, otro hará vídeo, otro performance, lo que sea. Pero cada uno encuentra la forma de poder expresarse. Y eso es lo que yo también defiendo. Y estoy diseñando ahí mi metodología para trabajarla ahí. Por lo menos todos los que estamos aquí estamos poniendo nuestro granito de arena en ese sentido. La verdad es que dicho de una manera o dicho de otra, todo hemos dicho. Buscando esa globalidad y ese interés porque el alumno realmente se eduque y tenga esos valores que perfectamente nos ayuda a encontrar, porque nos ayuda a encontrándonos, sabremos dónde vamos y qué es lo que tenemos dentro, queremos sacar. Nos sirve también de terapia, o sea, poder a través del arte, pues eso, entenderte y já estou pedindo para encerrar. Então, ahora seguimos hablando. Muito obrigada. Eu acho que eu posso dizer ainda uma coisinha? Pode dizer uma coisinha. Uma coisinha. Em Portugal
como já foi dito nas várias sessões em que eu participei, não só, há muitas formações, professores do ensino básico para as artes visuais, digamos assim. Inclusivamente, em Portugal, que é composto pelo Portugal continental e as duas regiões insulares, que são regiões autónomas, a Madeira e os Açores. Eu na Madeira não sei neste momento como é que a coisa está, mas sei dos Açores, que é onde eu sou professora há 29 anos e fui 9 anos antes cá. E, portanto, que coordena neste momento um departamento de 13 professores. Ainda há EVT nos Açores, de Educação Visual e Tecnológica, que cá já não há 2 anos, se não me engano, ou 3, desde que este ministro, se não me engano, entrou. Então, nós lá temos muitos professores com formações muito diversas. Nós, os mais antigos, como eu e outros, por exemplo, eu fiz as Belas Artes de Lisboa, mas eu entrei para a arquitetura, foi antes de 25 um percurso muito diferente. Eu depois estudei, o curso fechou, design, fiz bacharelado, depois fiz estágio no ensino de dar aulas, fiz estágio de básica, etc, etc. Outros são, e nunca concluí a licenciatura, mas sou professora. Outros são do IAR, que era do meu tempo, que era o Instituto de Arte e Design. Pronto. E depois tem agora os novos, são as escolas superiores de educação, e tem formações diversíssimas. Eu deparo com colegas que querem fazer nas aulas, que fazem coisas que eu sei que são completamente erradas, não sou só para dizer que já no interior outras pessoas, como esquadrias em folhas A4, querem meter esquadrias nas folhas de 500 centímetros de trabalhos dentro das esquadrias, ou então em usar no sexto ano de escolaridade, com 11, 12 anos, é o ano que estamos a operar por concluir, ainda tirar fotocópias e pintarem com caneta. Eu tenho um colega que trabalha comigo numa turma, sempre que eu não estou a não sei o quê, ela só uma fotocópia, e ela foi aluna do UOL, eu nunca tive um passarinho, tive mais com ele, e ele, pronto, ele acha, pronto, parece-me imenso, acho que temos formação, pronto, eu estou a avaliá-los todos e, claro, vão-se safar todos porque tem que ser. Porque eles têm horários incríveis, alguns só 12 horas, vão para lá e têm que tocar os amantes e pronto, isto só para dizer que isto é muito diverso, muito diferente para nós, finalidades. Pronto, no ensino que eu conheço, no nível privado, para o ensino básico, e o terceiro ciclo, mais ou menos, e se guardar, em alguns casos, não conheço. Pronto, vossas intervenções. Tá, muito obrigada. Vamos lá, descer. E acabamos aqui, descemos lá. Olha,